Muito bem, pessoal, Shalom. Olha só, hoje nós estamos aqui num local também especial de Israel, como todos eles são. E nós estamos num setor geográfico que é bastante grande em Israel, que é o deserto, né? Então Israel tem aí grande parte do seu território está localizado no deserto. E dentre esses desertos, nós estamos aqui no deserto do Negev. E no deserto do Negev, ao longo da história, muitas coisas aconteceram. Então, onde nós estamos agora? Nós estamos num parque nacional chamado Parque de Shifta, porque Shifta era o nome da cidade. Essa cidade, ela teve grande importância na época helenística e na época romana, porque ela fazia parte do que nós chamamos e conhecemos da Rota do Perfume. E tanto é assim que o parque, no ano de 2005, ele foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. De toda a rota, 65 quilômetros dessa rota passava no deserto de Israel. E esse perfume, então, essas cidades, não é, que nós falamos, e nós estamos dizendo aqui, faziam parte das cidades nabateias, que ficavam, então, dentro do território de Israel, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o longo do percurso era 2.400 quilômetros, saindo do Oriente, né, bem mais do Oriente, cruzando Israel pelo deserto do Negev, Aravá, e indo para Gaza, para o porto de Gaza. Por quê? Porque de lá, então, esses perfumes chegariam então na Europa, tá? Então, essa é a importância da cidade de Shifta. E depois, na época bizantina, foi feita aqui uma igreja. Nós temos uma igreja, então, da época bizantina. E nós vamos ver um pouquinho, então, eu vou andando com vocês aí. Olha só, pelas ruas lá no fundo está, não é, o que foi a igreja, e aqui estão as ruínas, então, da antiga cidade de Shifta, e nós estamos aí no deserto do Negev. Vocês estão vendo aí essa pedra típica, que é a pedra do deserto, essa pedra de cor laranja, né, que cobre aí todo o deserto de Israel, grande parte do deserto. E a gente vai fazendo então aqui nesse Parque Nacional a nossa visita, tá certo? A gente se vê mais à frente, então, com a imagem da igreja. Vamos lá? Ok, gente, olha só, ainda na cidade de Shifta, nós demos um pulo agora, a gente dá um pulo na história, tá? Porque muitos locais em Israel têm essa característica, ao longo da história, pertenceram a vários impérios ou a várias civilizações, tá? Então, nós deixamos então a época dos nabateus, nós deixamos a Rota do Perfume e o local foi reusado pelos bizantinos. Quando nós falamos da época bizantina, nós estamos falando da época que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano, e então muitas igrejas começam a ser construídas em Israel. E aqui foram construídas igrejas também na cidade de Shifta. Nós vamos ir na maior delas, que eu vou entrar agora com vocês para mostrar um pouquinho da arquitetura. E olha só, já aqui na entrada nós podemos ver aqui nesse capitel, tá? Aqui vocês estão vendo um capitel. O capitel seria, não é, a base aí da porta na entrada. Vocês estão vendo ali a escrita com alfa e ômega, simbolizando então o princípio e o fim, falando de Jesus, tá? E olha só, nós vamos entrando na igreja e eu vou mostrando para vocês a construção dela. Então veja só, ela fica lá ao fundo, não é? A igreja fica lá ao fundo, nós vamos entrar. A igreja estava feita em forma de basílica, tá? De basílica. Isso significa que, olha só, na entrada dela, vocês vão ver aqui, né? Ela tinha uma parte externa que era chamada de nártex, tá? Que era anterior à entrada da basílica. Geralmente o nártex, num primeiro momento da igreja, ele servia para separar, não é? Vamos dizer assim, o local santo do local não santo, tá? E então, as pessoas que não eram batizadas naquele momento, elas ficavam no nártex, como que se ficassem então espiando, tá? O que acontecia dentro da basílica, tá bom? E a basílica em si, olha só, nós vamos entrar, não é como era feita uma basílica. Na realidade, as basílicas, elas eram feitas, era como se fosse uma nave, tá? Ela era uma nave, não é? E tinha as colunas, vocês estão vendo aí os restos das colunas, e ao fundo, geralmente, grande parte, com raras exceções, o altar virado para o Oriente. Aí vocês estão vendo o ápice, né? 3 ápices voltados para o Oriente. Por que o Oriente?
o Oriente, porque é o local onde nasce o sol, e tem que ver com a ressurreição de Cristo, tá? Que ele se levanta, o sol se levanta, como Jesus Cristo se levantou de entre os mortos, ok? Então eu deixo vocês aí, olha só, com o ápice, com o sol. Nós estamos quase no final do dia em Israel, nós já estamos vivendo aí o outono, então o sol, os dias estão mais curtos, o sol caindo aí sobre essas pedras, dão um tom todo especial alaranjado, não é? Na cidade então de Chifta, nessa cidade que é patrimônio da humanidade. Gente, espero que vocês tenham gostado. Isso é parte da época bizantina, que, como uma época da história, ela foi construída ao longo de Israel. Muitas coisas, muitas construções foram feitas também no mesmo período. Lembrando você que a época bizantina ela vai até os anos 600 depois de Cristo, mais ou menos 636, quando então Israel sofre a primeira conquista muçulmana, a conquista persa, e a partir desse momento então os muçulmanos começam a construir em Israel. Como eu falei para vocês, uma história vai se sobrepondo sobre a outra. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixo vocês aí com o Chifta. Até mais!